Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque vamos pensar por um segundo na ideia de que tudo que a gente considera ser a nossa mente, sabe, os pensamentos mais íntimos, as memórias e até a própria identidade. A nossa essência, né? Exato, a nossa essência. E se tudo isso não estivesse apenas flutuando num espaço vazio dentro da nossa cabeça? É uma mudança de perspectiva gigante. Totalmente. E se a consciência estivesse, na verdade, espalhada por cada músculo, sabe, cada nervo do corpo físico e profundamente enraizada na bagagem cultural que a gente carrega todo santo dia? E o foco da nossa exploração de hoje é justamente um conjunto fascinante de anotações e uma aula de introdução à psicologia que aborda isso. Isso. A missão deste nosso mergulho profundo é investigar os grandes mistérios da consciência e do autoconceito usando essas anotações como um mapa. Uhum. A ideia é descobrir que a mente humana é muito mais física, palpável e, surpreendentemente, muito mais social do que o senso comum costuma ditar. Eu estou muito animada para entrar nisso. É um excelente ponto de partida. E para contextualizar o tamanho do desafio que a gente tem pela frente, é fundamental estabelecer primeiro o que exatamente essas anotações tentam desvendar. Com certeza. O que é a consciência, afinal? Então, do ponto de vista estritamente psicológico e científico, a consciência é definida como a percepção da nossa própria experiência subjetiva. Que é um conceito colossal se a gente parar para pensar. Colossal. Engloba absolutamente tudo que compõe a vida. Os afetos diários, os atalhos mentais que a gente usa para pensar, o comportamento diante de situações de estresse. Tudo isso está no pacote. Sim. Envolve a percepção sobre estarmos felizes ou infelizes num determinado momento e até abrange a complexidade dos motivos pelos quais as pessoas se apaixonam. No fundo, dita não apenas o que as pessoas querem fazer, mas o porquê de fazerem essas coisas. É a própria experiência de estar vivo, né? E ter noção dessa vida. Exatamente. E a magnitude desse mistério é algo que impressiona até as mentes mais brilhantes. Nas anotações que a gente está analisando, tem um dado que, olha, confesso que me deixou de queixo caído. A lista da revista Science, certo? Essa mesma. A prestigiada revista Science elaborou uma lista com os 125 maiores quebra-cabeças do futuro. São problemas fundamentais que a ciência ainda vai ter que decifrar. E a consciência não ficou no fim da lista. De jeito nenhum. Ela cravou o segundo lugar. É o segundo maior enigma científico catalogado. É fascinante. É monumental. Apenas tentar compreender o que é essa voz interna, sabe? Quem somos e como o cérebro cria essa ilusão de eu. Filósofos e cientistas vêm perdendo o sono com isso há séculos. E o que torna essa jornada histórica tão intrigante é observar os altos e baixos de como a própria ciência lidou com esse enigma. Teve muita resistência em alguns momentos, né? Muita. Nos primórdios da psicologia, a consciência era o núcleo absoluto. Era o troféu que todos queriam exibir, o objeto central de toda pesquisa. Mas aí esbarra no problema de ser algo difícil de medir. Exato. A ciência é movida a resultados e evidências. E estudar algo invisível, tão subjetivo assim, gera muita frustração. Foi por isso que houve um período em que a perspectiva do behaviorismo dominou o campo de forma avassaladora. O foco mudou totalmente. Sim, o behaviorismo direcionou o foco quase que exclusivamente para o comportamento humano observável. A lógica deles era bem simples. Se não pode ser visto, medido e colocado num gráfico, então não merece estar no centro do palco. A consciência acabou escanteada. Foi deixada em segundo plano. E foi somente a partir da década de 1960, com o avanço de novas metodologias, que o estudo da consciência retornou com força total ao centro da psicologia. Mas é muito curioso notar que, muito antes dos laboratórios da década de 60 se renderem ao tema de novo, a arte e a filosofia já estavam brincando de forma genial com essa fronteira tênue entre o que é percepção e o que é realidade. Sem dúvida, os artistas sempre estiveram um passo à frente nisso. O material que a gente tem em mãos traz dois exemplos muito vívidos para ilustrar isso.
Primeiro, menciona um famoso e antigo acadêmico chinês chamado Xuanzi. A história da borboleta. Isso! O relato conta que ele teve uma experiência onírica tão profunda que o fez questionar a própria textura da realidade. Ele sonhou que era uma borboleta, mas não foi um sonho qualquer, sabe? Foi algo físico. Muito físico. A questão central é que, ao acordar, a experiência subjetiva das asas batendo, do vento, da leveza, foi tão absurdamente intensa e real que ele sofreu um colapso de percepção. Ele perdeu o referencial. Totalmente. Ele não sabia dizer se era uma pessoa que tinha acabado de acordar de um sonho, onde era uma borboleta, ou se naquele exato momento de vigília ele era, na verdade, uma borboleta sonhando que era uma pessoa. Essa indefinição visceral entre o estado de vigília e o sonho é uma demonstração clássica de como a percepção da experiência subjetiva pode ser complexa. O cérebro humano, na verdade, não faz muita distinção química entre uma realidade vivida e uma realidade intensamente imaginada. O que é meio assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. E a conexão que a Fonti faz disso com o mundo das artes visuais é brilhante, porque os artistas sempre souberam explorar essa falha no nosso sistema. E isso tem tudo a ver com o nosso segundo exemplo, que é o artista Salvador Dalí. Ele materializou isso. Ele basicamente pegou essa angústia do Xuanzi e transformou em tinta. Dalí inventou o surrealismo fazendo uma alquimia muito específica. Ele pegou a consciência dos sonhos, aquela lógica totalmente absurda, onde relógios derretem e a gravidade não faz sentido, e misturou com as percepções afiadas do mundo real. Criando aquele curto-circuito visual. Exato. Observar uma obra de Dalí é, de certa forma, olhar para um retrato pintado no interior da consciência humana. É a mente se observando no espelho. E se a gente trouxer essa reflexão artística de volta para a psicologia e para o método científico moderno, a gente percebe que o cerne de toda essa discussão gira em torno de uma ponte fundamental, a relação entre a mente e o corpo. A velha questão de como os dois se conectam. Exato. Se a gente assume que a consciência existe a partir da perspectiva de um sujeito observador, que tipo de relação existe entre esse sujeito interno e os objetos externos ao redor? A nossa documentação resgata a famosa premissa do filósofo Descartes: penso, logo existo. Uma das frases mais famosas da história. E o argumento levantado aqui é que essa declaração significa que a consciência deve, obrigatoriamente, estar ancorada em um corpo. Não existe pensamento flutuando no vácuo. Ele precisa de um hardware físico para sustentá-lo. Mas espera aí, porque aqui é que a coisa fica muito interessante e os conceitos começam a virar de ponta cabeça. Nós fomos ensinados a vida inteira que a mente é, sei lá, como se fosse um piloto sentado dentro de uma cabine de comando, que a gente chama de cérebro. Certo? É um modelo clássico. O cérebro manda e o corpo obedece. Exatamente, como se o corpo fosse só um veículo de carne e osso. Mas o material da nossa aula de psicologia traz pesquisas de um psicólogo chamado Barsalou que quebram essa ideia. A revolução do Barsalou é fantástica. A grande revelação dele é propor que a consciência não reside apenas no córtex cerebral. A consciência, a capacidade de pensar, está presente e distribuída por todo o corpo físico. E o nome desse conceito é cognição corporificada. A tese da cognição corporificada sustenta algo que muda completamente o paradigma sobre como a gente aprende e percebe o mundo. A natureza da mente humana é, em grande parte, determinada pela forma, pelos movimentos e pelas ações mecânicas do corpo. Não é só uma via de mão única. Não mesmo. O corpo não é apenas uma antena parabólica captando sinais para o cérebro. Ele participa ativamente do processamento. O formato humano, a posição dos olhos, a forma como as mãos agarram objetos, tudo isso molda ativamente como os conceitos abstratos são entendidos. Mas calma lá. Na teoria isso soa lindo, mas como isso funciona na prática? Porque as pesquisas apontam para coisas quase inacreditáveis. Dá um exemplo das anotações. O texto cita um estudo que descobriu o seguinte: se uma pessoa está acenando a cabeça afirmativamente para cima e para baixo, o cérebro tem muito mais facilidade em aceitar e acreditar no significado de um conceito que está sendo ouvido naquele momento. É o corpo validando a ideia. Sim,
E por outro lado, o simples ato mecânico de balançar a cabeça negativamente cria uma resistência mental. A mente passa a duvidar mais facilmente da informação. Como é possível que um simples movimento de pescoço consiga hackear a crença da mente dessa forma? Parece um truque de mágica. Parece, mas é pura neurobiologia evolutiva. O que acontece é que os caminhos motores e os cognitivos cresceram juntos ao longo da evolução. Não tem uma parede separando o movimento da reflexão. Eles conversam o tempo todo. O tempo todo. Quando o corpo faz o movimento de concordância, ele manda um feedback sensorial dizendo: nós concordamos com isso. Aí o cérebro, para economizar energia e manter a coerência, ajusta o estado cognitivo para combinar com o físico. É uma simbiose perfeita. E isso introduz um conceito ainda mais profundo abordado nas fontes, que é o efeito de priming, ou efeito de preparação. Os conceitos não são só arquivos de texto na memória. Eles têm um peso físico. A gente pode pensar no priming como uma espécie de aquecimento inconsciente para o cérebro, né? Exatamente. As anotações trazem um cenário maravilhoso. No experimento, os pesquisadores induzem uma pessoa a pensar na ideia de andar devagar ou ler palavras associadas à velhice. E o comportamento físico dela muda na hora. Os passos ao sair da sala ficam literalmente mais lentos. Sem que a pessoa perceba, sem perceber nada. E o oposto também funciona. Pensar no conceito de ser jovem faz o comportamento, a postura e até as microexpressões ficarem mais ativos. A mente cria a ideia e o corpo imediatamente encena. A vanteira entrou pensamento e a carne simplesmente desaparece. E essa relação visceral entrega a resposta para uma das grandes questões educacionais que o material levanta. A questão do ambiente de estudo. Isso. Por que estudar presencialmente em um campus universitário, caminhando entre prédios históricos e sentindo o cheiro das bibliotecas por 4 anos, traz um nível de retenção intelectual tão superior a ler os exatos mesmos livros trancado no quarto de casa? Porque se fosse só o texto, o resultado seria o mesmo. Deveria ser idêntico. Mas a cognição corporificada explica que não é. O ambiente não é um pano de fundo passivo. A percepção flui de nós para o ambiente e do ambiente para nós, criando ancoragens físicas para memórias abstratas. Isso explica porque às vezes é impossível focar sentado no sofá de casa, mas é só entrar numa cafeteria movimentada que o cérebro liga na hora. O ambiente funciona como um interruptor. Com certeza. E a nossa fonte ilustra isso com exemplos geográficos lindos. A aula questiona por que seria infinitamente mais impactante ler o clássico chinês Luar no Lago de Lótus, estando fisicamente sentado à beira do próprio lago, na Universidade de Tsinghua. Ou a leitura da biografia do edifício Yueyang. Isso, lida presencialmente nas escadarias do próprio edifício em Hunan. A resposta não é poética, é científica. Trata-se da integração sensorial plena. Colocar o corpo naquele ambiente muda a química do cérebro. Sentir a umidade do ar, observar a luz real da lua na água enquanto os olhos varrem o papel, tudo faz o conceito abstrato se fundir com a realidade física. O corpo inteiro está lendo o ambiente, não só os olhos no texto. Tentar separar a mente do espaço físico é como tentar apreciar uma música lendo apenas a partitura. Falta a vibração no ar. É uma ótima analogia. E se a gente estender essa linha de raciocínio lógico, chegamos a uma conclusão ainda mais ampla. Se o ambiente físico altera e molda como o indivíduo pensa, o que acontece quando aplicamos isso em escala macrosocial? Quando a gente pensa em populações inteiras. Exato. Quando milhões de indivíduos compartilham o mesmo ambiente e os mesmos desafios físicos ao longo de séculos, é nesse ponto que a biologia encontra a sociologia. A cultura de um povo não se limita a conceitos estéreis num livro didático. Ou a arte, artefatos no museu. Não. A cultura possui um significado corporificado constante. Ela é uma coreografia física diária. Essa visão da cultura como experiência física ganha um contorno muito forte nas fontes através de uma citação da Long Ying-tai, que é a ministra da Cultura em Taiwan. O que é fascinante aqui é como ela foge dos clichês institucionais. Ela traz para o dia a dia, né? Muito. Para ela, a cultura é observável na anatomia dos pequenos instantes. O rosto na rua, os gestos sutis, a tensão dos ombros,
A cultura vive escondida na rotina dos corpos em movimento. E os exemplos práticos que ela usa são um prato cheio. Ela não pergunta sobre grandes decisões morais, mas sobre micro-hábitos. Como uma pessoa reage fisicamente ao caminhar por uma calçada e encontrar um galho caído bloqueando o caminho. Essa pessoa quebra o galho sem pensar duas vezes para abrir passagem, ou ela curva a própria coluna e passa por baixo com cuidado. Esse pequeno gesto revela séculos de filosofia acumulada sobre a relação da humanidade com a natureza. E as ilustrações ficam ainda mais cotidianas. Ela convida a pensar numa esquina movimentada, quando um par de mãos trêmulas se estende na direção de alguém pedindo ajuda. Qual é a reação involuntária do corpo? Os músculos relaxam para oferecer caridade ou o corpo se retrai com repulsa? Exato. A cultura também é testada na forma como alguém curva o corpo para amarrar um cadarço na rua ou na delicadeza ao pegar o troco das mãos calejadas de um vendedor de vegetais. A reverência ou a grosseria nesses movimentos milimétricos são os verdadeiros arquivos vivos da nossa civilização. E se a gente conectar essa microcoreografia social ao panorama da sociologia, vemos que esse significado corporificado é a base direta para a existência do que chamamos de capital cultural. Que é um conceito central da nossa análise de hoje. O material faz uma síntese brilhante, introduzindo os conceitos do sociólogo francês Pierre Bourdieu. Ele propôs que o poder na sociedade não se resume à conta bancária. Ele divide o capital em 3 categorias. É crucial a gente desmistificar isso porque a palavra capital logo aciona a ideia de dinheiro na nossa cabeça. Mas as anotações dividem bem. A primeira categoria é o capital econômico, que é estritamente o dinheiro vivo e os bens materiais. O que é óbvio para todo mundo. Sim. A segunda é o capital social. A rede de contatos, o status, as portas que se abrem porque alguém influente sabe o seu nome. Mas o grande triunfo aqui é a terceira categoria, o capital cultural. Que é essa riqueza invisível, fundamentada em atributos adquiridos e incorporados fisicamente ao longo da vida. Não é só a educação formal em boas instituições, mas a educação informal. E o que entra nisso? Muitas vezes, o intelecto refinado, o estilo de fala, o vocabulário, o gosto para se vestir, as maneiras à mesa, a postura e até o semblante em situações de pressão, tudo isso é capital cultural. Pensar que a forma como alguém modula o tom de voz ou a postura ao sentar é considerado capital é muito poderoso. Funciona como uma moeda de troca valiosíssima no mundo real. Muitas vezes vale mais que dinheiro em certas situações. Isso explica porque só ter o diploma na mão às vezes não garante a vaga dos sonhos. Se temos 2 candidatos com o exato mesmo currículo, o que desempata é o capital cultural, a forma como um deles entra na sala, a firmeza do aperto de mão, a confiança no olhar. De acordo com os textos, o capital cultural age como um mecanismo formidável de mobilidade social. Ele permite transitar por diferentes bolhas da sociedade e alcançar patamares que o dinheiro isolado não cumpra. É um passaporte invisível impresso no comportamento. Exatamente. E observando o arco completo da nossa exploração de hoje, a tese central fica incontestável. A mente, o corpo físico e a cultura invisível são forças inseparáveis. Não tem como dividir. Compreender a consciência exige que paremos de olhar só para as sinapses elétricas no cérebro. O desafio é observar como o corpo interage com o espaço, como a postura responde e retroalimenta as engrenagens culturais. Fazendo uma recapitulação rápida da nossa jornada, a gente foi longe hoje. Começamos com os questionamentos de Chuang Tzu, acordando de um sonho de borboleta. Vimos a arte do Salvador Dalí, misturando sonhos e realidade. Passamos pela ciência da cognição corporificada. Isso. Descobrindo que balançar a cabeça hackeia as nossas certezas. Passamos pela constatação de que ler um poema no ambiente onde ele foi escrito altera permanentemente o cérebro. E aterrissamos na revelação de que a cultura vira uma moeda invisível, o capital cultural que a gente gasta e acumula na forma como andamos e tratamos as pessoas. Um quadro belíssimo, mostrando que a presença física no mundo é o alicerce essencial para a experiência humana. O corpo não é um simples transporte, mas o principal instrumento de percepção e interação que possuímos. Então, o que fica de tudo isso? Qual é a aplicação prática, especialmente no mundo acelerado de hoje?
Se a consciência e o capital cultural estão tão fisicamente ligados à presença do corpo no mundo, se precisamos passar pela árvore e fazer contato visual com o vendedor para sermos plenamente humanos, isso levanta uma questão inevitável sobre o caminho que a sociedade está tomando. É o grande paradoxo moderno que a gente enfrenta agora. Um alerta sobre o futuro das interações. Pois é. Se a nossa inteligência e empatia dependem de como movemos a biologia pelo espaço, o que acontece com a mente humana quando o modelo de vida atual exige passar 10, 12 horas por dia imóveis, encarando uma tela brilhante? Fica a dúvida se estamos fisicamente desaprendendo a própria cultura. Exatamente. Será possível acumular capital cultural em um mundo que está silenciando a experiência do corpo físico? A mente vai sobreviver se o corpo for deixado para trás na frente de uma tela? Uma reflexão pesada e necessária. Fica aí esse pensamento provocativo para acompanhar quem está ouvindo pelo resto do dia. Agradecemos a todo mundo que mergulhou com a gente nessa exploração formidável das anotações de psicologia. Continuem sempre questionando o que parece óbvio ao redor e nos encontramos no nosso próximo mergulho.